Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre potenciação com os números inteiros. A gente já falou sobre adição e subtração, falamos multiplicação e divisão e hoje nós vamos falar sobre a potenciação, tá? Relembrando que a potenciação é uma espécie de multiplicação de um só fator, tá? A potenciação tem esse tipo de estrutura, é um número que a gente chama de base, ele fica embaixo. Tem um númerozinho em cima dessa base que a gente chama de expoente. A função do expoente é nos dizer quantas vezes a base vai se repetir na multiplicação. Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado ao cubo, que é 2 elevado a 3. O que vai acontecer? A gente vai repetir o 2 3 vezes, tá? A base se repete e o expoente diz quantas vezes a base se repete. Mas aí, ó, atenção, como que a gente vai resolver isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O resultado a gente chama de potência, tá? É muito comum vocês cometerem o erro de multiplicar a base pelo expoente. Não façam isso, gente, tá errado. Não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, ok? Bom, como a gente está trabalhando com números inteiros, a gente tem a questão dos sinais, né? Lá no sexto ano, quando a gente trabalhava com potenciação de números naturais, era tudo mais simples porque a gente não precisava se preocupar com o sinal. Aqui a gente tem algumas situações em que o que a gente acha que deveria ser o sinal do resultado não vai ser. E eu vou explicar por quê, tá? Primeiro vamos verificar com os números positivos. Eu tenho aqui mais 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Então, se a minha base é positiva, eu não preciso me preocupar, porque o resultado vai ser sempre positivo, tá? Aí eu coloquei até aqui, ó, com parênteses, mais 3 dentro do parênteses elevado ao quadrado, ou 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, como seria 3 ao quadrado? É a mesma coisa que 3 vezes 3, que é igual a 9. 9 ou mais 9, tá? Tanto faz. Professora, eu preciso escrever igual lá em cima, a senhora fez o passo a passo da multiplicação? Não é necessário, você pode multiplicar direto e colocar só o resultado, tá? Então, nós temos aqui, ó, mais 4 elevado ao cubo, né, que é o expoente 3, mais 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo, né? O número positivo, ele pode ser escrito com um sinal de mais na frente ou sem sinal nenhum. Então, 4 elevado ao cubo seria 4 vezes 4, vou escrever para vocês. 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Como a base é negativa, é óbvio que o resultado vai... Como a base é positiva, é óbvio que o resultado vai ser positivo, tá? Bom, mais um exemplo aqui que é igual lá de cima, mais 2 elevado ao cubo, né? Então, a gente já sabe que dá 8. Tá, professora? Até agora a senhora só falou quando a base é positiva. E quando a base é negativa? Aí, vamos lá. Não tem um expoente aqui, que é um númerozinho que fica em cima? Então, para a gente saber se o resultado vai ser positivo ou negativo, lá na base negativa, tá? Se o resultado vai ser positivo ou negativo, vai depender do expoente. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser
negativo. Se o expoente for par, o resultado vai ser positivo, tá? Vou mostrar para vocês por que isso acontece. Vamos lá. Eu tenho aqui menos 2 elevado ao cubo. Então, seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Bom, menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Como a gente já sabe que 2 ao cubo é igual a 8, então aqui seria menos 8, ok? É por isso que quando o expoente é ímpar, o resultado fica negativo. E a gente utiliza essa dica, tá? De expoente ímpar, expoente par, justamente para a gente não precisar escrever isso aqui, ó. Essa parte aqui do meio. A gente consegue utilizar essa dica e já ir para o resultado final, tá? Por exemplo, o menos 2 elevado à quarta. 4 é um número par, então eu já sei que o resultado vai ser positivo. E aí, para eu escrever logo o resultado, eu já consigo fazer a multiplicação de cabeça, tá? Para vocês não se enrolarem, a gente pode colocar o número do expoente nos dedos, tá? Expoente 4, então eu coloquei 4 aqui. E aí eu vou fazendo a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, de novo, base negativa, expoente ímpar. Resultado negativo. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. Base positiva, independente do expoente, o resultado será sempre positivo, tá? Agora presta atenção que eu coloquei 2 exemplos aqui que aparentemente parecem com os 2 que eu acabei de fazer, mas não são diferentes, tá? Essa regrinha que eu acabei de mostrar para vocês do expoente par ou do expoente ímpar, ela só serve quando a base estiver com parênteses, tá? Porque quando a minha base ela tem parênteses, isso está dizendo que aquele expoente tá pedindo para a gente elevar tanto o número quanto o sinal que está na frente do número, tá? Mas quando a gente não tem os parênteses, significa que aquele expoente só está pedindo para a gente elevar o número. Então, o sinal que está na frente do número vai sempre acompanhar o resultado. Então, nesse caso aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo. Não tem parênteses, então a gente repete o menos e coloca o resultado de 2 ao cubo, que é 8, tá? Menos 2 elevado à quarta, também não tem parênteses, então coloca o sinal de menos e faz o resultado, a potenciação. 2 elevado à quarta a gente viu que dá 16, tá? Então, qual é a diferença desses 2 para esses 2 de baixo aqui? Os primeiros, a gente tinha parênteses, então para a gente descobrir o resultado, a gente usava a dica do expoente par ou expoente ímpar, né? Esses 2 aqui de baixo não tem parênteses, então se o sinal do número for mais, o resultado vai ser mais. Se o sinal do número for menos, o resultado vai ser menos, independente do expoente ser par ou ímpar, tá? Então, vocês têm que prestar atenção nisso, porque de vez em quando cai uma questão assim, e a gente adora colocar pegadinha nas avaliações de vocês, tá? Então, guardem esses 2 tipos de exemplo, tá? Eu coloquei aqui do outro lado potências especiais, tá? Como assim, professor? O nome é esse mesmo? Não. Eu gosto de chamar assim porque é para chamar a atenção de vocês para esse tipo de potência, tá? Bom, vamos lá. A primeira potência especial que eu vou falar é quando a nossa base é 1.
quando a nossa base for o número 1, o resultado vai ser sempre 1. Só que vai depender. Se for uma base positiva, o resultado vai ser sempre positivo. Mas se for uma base negativa, a gente vai utilizar aquelas dicas que utilizamos aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho mais 1 elevado à 7ª potência. Então, eu já sei que o resultado vai ser mais 1, né? Vai ser mais 1. Por quê, gente? Não seria, se a gente fosse resolver no passo a passo, seria 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, que vai ser sempre 1. Então, quando você viu que a base é 1, você não precisa ficar pensando muito, já sabe que o resultado é 1. Só precisa prestar atenção no sinal desse resultado. Porque, por exemplo, aqui no próximo exemplo, eu coloquei menos 1 elevado à 7ª potência. E aí você vai verificar. Tem parênteses? Tem. Então, eu vou usar a dica. O 7, que é o expoente, é par ou é ímpar? Ah, é ímpar. Então, o resultado é negativo. Então, aqui é menos 1. Ok? Próxima potência especial, tá? É quando a nossa base é o 10. Gente, não tem muito mistério para resolver potenciações com base 10. Por quê? O número que está no expoente significa a quantidade de zeros que a gente vai colocar. Então, a gente coloca aqui 1, né? Eu tenho mais 10 elevado à 4ª potência. Então, eu coloco 1 e pego esse 4 aqui, ó, 4, então são 4 zeros. Deu 10.000. Como a base é positiva, eu não preciso me preocupar, o resultado será sempre positivo, tá? Bom, agora o próximo exemplo, mais 10 elevado à 5ª potência. Eu já sei que o resultado vai ser positivo mesmo. O que que eu faço? Coloco 1 e 5 zeros. É a 5ª potência, então são 5 zeros. Então, 100.000, ok? Agora eu coloquei aqui, ó, menos 10 elevado à 5ª potência. Opa, a base é negativa. Temos os parênteses, então a gente vai seguir a dica. Base negativa, expoente 5. 5 é ímpar, então resultado negativo. Então coloco menos, coloco 1 e 5 zeros. Então aqui deu menos 100.000, ok? Bom, e quando o expoente for 0? Gente, eu coloquei 2 exemplos aqui, ó. Menos 6 elevado a 0 e mais 6 elevado a 0, tá? Não importa se a base for positiva ou se a base for negativa. Quando o expoente é 0 para qualquer número, o resultado será sempre o mesmo. 1, tá? Minha base é negativa, expoente 0, resultado 1. Minha base é positiva, expoente 0, resultado 1 também, ok? Bom, e quando o expoente for 1, gente? Aí também é muito simples, é só a gente repetir o número que está na base. Então, por exemplo, menos 2 elevado a 1, resultado menos 2. Mais 2 elevado a 1, resultado mais 2. Menos 100 elevado a 1, resultado menos 100. Menos 17 elevado a 1, resultado menos 17. E assim sucessivamente. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida é só me procurar, tá? E a gente se vê. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.